paz. Conectados com a palavra, mais uma vez está aí em contato com você. E desejamos hoje e também nos próximos dias da próxima semana, segunda e terça, abordar o tema encontrado em Gálatas capítulo 5, 22 e 23. O texto diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo, nesse mesmo capítulo 5, nos versículos 16 a 21, se refere às obras da carne e às suas consequências na igreja, ou seja, no corpo de Cristo na face da terra. Paulo não se refere a nenhum tipo específico de pessoas. Quando se refere à carne, isso pode significar várias coisas. Biologicamente, carne pode ser musculatura que cobre os ossos na estrutura do corpo humano. Pode se referir à natureza mortal ou terrena dos sentimentos, a relação dos sentimentos com destaque à vaidade e à limitação humana. No sentido ético, nas epístolas de Paulo, a carne é vista como uma vida afastada, dissociada do Espírito Santo e controlada pelo pecado. Pois, quando éramos controlados pela carne, diz o apóstolo Paulo, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos de forma que dávamos fruto para a morte. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Romanos 7, versículos 5, versículos 8 e 9. Ou então, como no caso em Gálatas, que nos mostra como o poder pecaminoso e sensual nos faz pender para o pecado em oposição ao trabalho do Espírito. As obras da carne são provenientes da nossa própria natureza pecaminosa, da natureza do velho homem. Mas o fruto do Espírito é mencionado nos versos 22 e 23. Esse fruto não é nosso, e sim do Espírito Santo que em nós habita. Essa lista de 9 características forma, na verdade, um retrato da moral de Cristo e traz a definição do caráter cristão, expressando o que Paulo diz noutra parte, na mesma carta aos Gálatas, dizendo: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2, versículo 20. A manifestação desse caráter do ser humano, no ser humano, só é possível através da presença e atuação do Espírito Santo naquele que se entrega a Cristo. Ele mesmo disse, Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada vocês podem fazer. Vocês fazem coisa alguma sem mim. Vejamos as 9 características do fruto do Espírito que encontramos em Gálatas 5, 22 e 23. Amor é a primeira das 9 características. Refere-se ao desejo profundo de agradar a Deus e de fazer bem ao próximo. O amor é a base para todas as outras virtudes, as outras características. 1 Coríntios 13, Efésios 5, versículo 2, Colossenses 3, versículo 14, são outras passagens que expressam essa verdade. No mesmo capítulo 5 da carta aos Gálatas, Paulo já havia enfatizado a importância e a necessidade do amor na vida dos verdadeiros cristãos. Capítulo 5, versículo 6 e versículo 13. Paulo não foi o único a enfatizar essa prioridade de amor na vida dos santos. O apóstolo João, que escreveu na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8, diz: aquele que não ama, não conhece a Deus. O apóstolo Pedro também ressaltou esse princípio em sua primeira carta de Pedro, 4, versículo 8. Então,
Claro que tudo isso reflete o ensino do próprio Jesus, onde ele pessoalmente ensinou a seus discípulos que seriam conhecidos pelo amor com que haveriam de se amar uns aos outros, o amor que eles teriam uns pelos outros. Portanto, amor, sem dúvida alguma, é a base de tudo isso. E nós vamos aprendendo nas próximas oportunidades com as demais características que estão aí. Temos mais 8 características pela frente. Vamos apreciá-las uma a uma. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Quero orar com você. E se você puder, ore comigo, onde você está, e reflita naquilo que a palavra de Deus nos diz, aquilo que Deus fala ao nosso coração. Senhor nosso Deus, obrigado, porque Tu usaste o apóstolo Paulo no passado para nos deixar ensinamentos tão profundos e tão maravilhosos, que são tão necessários e atuais nos dias de hoje. Obrigado pela inspiração do Teu Santo Espírito, que nós possamos, ao nos debruçarmos sobre esses ensinos da Tua Palavra, possamos crescer na direção daquele que pode realizar todas as coisas em nós. Ó Deus, que Teu Santo Espírito nos tome, nos controle, nos conduza, nos capacite para sermos mais semelhantes àquele que por nós morreu. Em nome de quem oramos, agradecidos. Amém e amém.